Boa noite a todos, irmãos de doutrina. Vamos começar, então, nossa harmonização, preparando já para a palestra da doutora Márcia a seguir. E vamos começar hoje com Ave Maria de Mário Ornelas. Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, deixe a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre,
ó divina soberana, refúgio dos que padecem das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Agora vamos fazer a Casa do Caminho. Erguida à margem de uma estrada em flor, uma casa singela dava em nome de Jesus, o eterno amigo, aos carentes do mundo em desamor, amparava o doente, o pecador, a mãe sozinha, o órfão e o mendigo, e os irmãos em ideal ante o perigo, protegia da sanha do agressor, sob as dores de toda a humanidade, espalhava o perfume da bondade, lembrando a paz de aconchegante rio dos filhos do Calvário que acolhia. Era essa luz que refletia, abençoada casa do caminho. Era essa luz que refletia, abençoada casa do caminho. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. Quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus,
és minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro eu preciso socorro, a Ele recorro e paz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, essa minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, essa minha salvação. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, valendo aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, meia caridade em ação, seu nome me lembra Jesus, é a paz do meu coração. Irmão querido Eurípides, meu sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Boa noite. Boa noite, Márcia. Que Deus te abençoe, te envolva muita sabedoria e paz, concedendo saúde a você, a toda a sua família. Esteja sempre disposto a nos auxiliar nessa harmonização tão valiosa. Deus ilumine a sua vida, o seu trabalho, todos ligados a você. A nossa eterna gratidão por tudo. Muita paz. Sintonizados com o Dr. Bezerra de Menezes, que evocamos por meio da música,
Vamos, por intermédio dele, glorificar a Deus, louvar o seu nome e agradecer pelas bênçãos que temos recebido, pela bendita oportunidade da vida, da reencarnação, do conhecimento da doutrina espírita, a bênção do Grupo Espírita Mensageiros da Luz nas nossas vidas, por este instante de oração, por todos que nos encontramos reunidos em pensamento. Agradeçamos também pela pátria, família, amigos, companheiros de ideal, saúde às vezes relativa, trabalho que nos dignifica a vida, o dia de hoje. E, ao lado do louvor e do agradecimento, com muita humildade, continuemos buscando a presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes, para suplicar a ele que, por acréscimo de misericórdia, interceda por nós junto ao nosso Mestre Jesus, para que ele continue nos amparando, nos fortalecendo na sabedoria, na humildade e na fé, concedendo-nos saúde e paz, nos fazendo espíritas, divulgadores da doutrina, pela nossa ação, pelo amor que tivermos nos nossos corações. Bênçãos pedimos para os aflitos da terra, pelas condições climáticas, por toda a violência, para os acometidos pelo Covid-19, os que não conseguiram atendimento médico, medicamento, outros tantos que passam por agonias, aflições e dores, que todos sejam amparados, curados das suas enfermidades, todas as pessoas cujos nomes se encontram anotados no nosso Grupo Esperança, quer sejam encarnados ou desencarnados. Pedimos especialmente para a dona Eva Carrijo, que é mãe do nosso companheiro Álvaro, também para Milton Totó de Almeida e para o seu Walter Debônio, pai da nossa companheira Claudine. E todos que estão sendo lembrados neste instante, encarnados, desencarnados, que a graça de Deus ampare e abençoe a todos. Os espíritos que retornaram, estão retornando nesse instante, que retornarão ao plano espiritual vitimados por esta enfermidade ou outras enfermidades, que todos sejam amparados e encaminhados aos hospitais do plano maior da vida. Deus abençoe os ligados à área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, funcionários de apoio dos hospitais, cozinha, lavanderia, administrativos, os funcionários da limpeza, que todos sejam muito resguardados, abençoados, os cientistas. Bênçãos pedimos para aqueles que se encontram nas ruas, sem agasalho, sem alimento, medicamento, alegria, sejam abraçados pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Outros tantos que se aglomeram, sem necessidade, tocados no sentimento de amor às suas vidas, às vidas de outras pessoas, o respeito, a orientação das autoridades sanitárias. Para os que nos trazem o conforto, através do comércio, indústria, transporte, higiene, segurança, nos campos santos, dando dignidade aos corpos, agentes carcerários, comunidade carcerária, que todos esses grupos de pessoas sejam muito amparados. As nossas lideranças, homens públicos, tocados no sentimento de amor às suas próprias vidas, às vidas de outras pessoas, mas sobretudo de compaixão para com a população, de respeito à orientação das autoridades, sabedoria, humildade mesmo, que entendam a importância de darem bons exemplos, responsabilidade administrativa. Movimento Espírita, que Deus abençoe o nosso movimento espírita, fortalecendo as nossas lideranças na sabedoria, na humildade, no sentimento de união e unificação do movimento, as nossas federadas, a Federação Espírita Brasileira, a nossa FEGO, os postos de pomada, o nosso Grupo Espírita Mensageiros da Luz com todas as nossas unidades e frentes de trabalho, presencial, virtual, espiritual, trabalhadores, cooperadores e frequentadores das nossas casas nos 2 planos da vida. Vamos irradiar para a nossa família, pedindo a proteção para as nossas casas, lares enlutados, com pessoas enfermas, hospitalizadas, acometidas pelo Covid, outras doenças graves de difícil diagnóstico ou tratamento,
que aguardam para se submeter a cirurgias, cirurgiadas, que passam por procedimento de radioterapia e quimioterapia, mas também aqueles vitimados pela depressão, obsessão, fascinação, drogadição, alcoolismo, vícios morais, desempregados, endividados, qualquer que seja a dificuldade da nossa casa, nós estamos pedindo e confiando na clemência da misericórdia divina, que abençoe as nossas crianças e jovens, que lhes dê amor à vida, preservando as suas vidas com dignidade através do estudo, do trabalho, da religião, livrando dos vícios, da indolência, das ciladas, das más companhias encarnadas e desencarnadas. Que dê a todos eles a disciplina e a vigilância e os auxilie a fazer as melhores escolhas, para que sejam servidores da sociedade. Espíritos que habitam os nossos lares pela própria lei da atração, que estejam trazendo desassossego, tristeza, o sentimento de solidão, a enfermidade, que todos sejam amparados e encaminhados às colônias espirituais, e os encarnados que nos fortaleçamos na sabedoria, sobretudo na vigilância e na disciplina, para auxiliar o trabalho dos amigos espirituais. Espíritos incomodados com o nosso trabalho, nós os convidamos com muita humildade a refletirem conosco a mensagem do Evangelho de Jesus. Você que nos assiste, que Deus te guarde, te abençoe, te envolva em muita paz. Nos abençoe também para que tenhamos a palavra fácil na interpretação da orientação trazida pela doutrina espírita, sejamos mais equilibrados para auxiliarmos a transformação da psicosfera da Terra. Agradecendo ao Dr. Ailton pela colaboração, a Márcia pela também harmonização e transmissão, nós seguimos aqui. Dentro daquele nosso projeto das biografias, temos muito interesse em trazer a história dos grandes vultos do Espiritismo, grandes líderes, para que sirva de incentivo a nós outros que aqui nos encontramos. Temos um companheiro que está nos auxiliando nesse trabalho de biografias, é o Dr. Litemar. Ele vai trazer hoje uma biografia muito interessante, e depois ele vai falar uns 8 ou 10 minutos, e depois a gente segue aqui. Portanto, agora nós vamos ficar com o Dr. Litemar, aniversário dele hoje. Ele vai trazer a biografia, vamos ver quem é o biografado dele. Meus amigos, hoje nós vamos conhecer uma história de um ilustre personagem do Espiritismo no Brasil, Francisco de Menezes Dias da Cruz. Natural da cidade do Rio de Janeiro, filho de antecedente de igual nome e de Dona Rosa de Lima Dias da Cruz. Nasceu a 27 de fevereiro de 1853, foi professor de matemática do Colégio Pinheiro, no qual concluíra o curso de Humanidades. Era, nessa época, aluno da Escola de Medicina, durante a qual contraiu núpcias com a excelentíssima senhora Dona Adelaide Pinheiro Dias da Cruz. Ao formar-se em medicina, perdeu o pai, que havia sido ferido à baioneta na Igreja do Sacramento. Foi bibliotecário durante 10 anos na Câmara Municipal, sendo demitido ao ser proclamada a República sob a falsa imputação de monarquista. Presidiu o curso Hahnemanniano e o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Possuidor de enorme clínica, o Dr. Dias da Cruz não fugiu aos deveres da caridade, dando assim expansão aos seus sentimentos humanitários. Homem de grande e invulgar cultura, deixou riquíssima biblioteca. Estudioso desde a infância, preocupou-se com a ciência homeopática e, mais tarde, diante de provas irrefutáveis, tornou-se espírita dos mais caridosos e evangélicos. É interessante relatar ainda que, superficialmente, a maneira por que se verificou a sua conversão. Tendo chegado ao seu conhecimento em que o espírito de seu genitor desenvolvia largo programa de caridade através de médiuns receitistas, decidiu ele, homem austero e cultor da verdade, ir à Federação Espírita para observar e apurar quanto de real pudesse haver em torno da informação recebida. Iniciada a reunião com a prece habitual, passou-se ao estudo doutrinário,
Até então não ocorrera nada suscetível de lhe permitir aceitar a cessão de manifestações atribuídas ao espírito de seu pai. Já estava propenso a acreditar em mistificação quando, à mesa que dirigiu os trabalhos, um médium demonstrou haver caído em transe. Era, afinal, a tão desejada manifestação que inesperadamente se realizava. Através do médium, o espírito do primeiro Dr. Dias da Cruz pediu que chamassem seu filho, que ali se encontrava no meio dos assistentes. Surpreso, este se aproximou, incrédulo. A um dado momento, porém, seu genitor disse-lhe: "Você se lembra daquele fato que ocorreu conosco na praça tal?" E a seguir revelou uma ocorrência só de ambos conhecidos. Diante disso, o Dr. Dias da Cruz, filho, sentiu chegada a hora de se render à inelutável evidência. Ninguém o conhecia naquela assembleia e o fato referido pelo espírito era absolutamente desconhecido de toda a sua família, pois somente os dois dele haviam tido conhecimento. Percebeu então que ao seu caráter íntegro e probo só havia um caminho: aceitar a veracidade da manifestação espírita de seu genitor e fê-lo sem constrangimento, com a simpleza natural das almas puras. Pôs-se a estudar o espiritismo, enfronhou-se na interpretação dos textos doutrinários e passou a ser, daí por diante, um novo e valoroso servidor do Cristo nas fileiras dos seguidores de Kardec. Em 1885, pronuncia na Federação Espírita Brasileira a sua primeira conferência e, desde então, participou de várias comissões importantes na defesa do Espiritismo. Em 1890, em substituição ao Dr. Bezerra de Menezes, foi então o Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que anteriormente ocupava a vice-presidência, eleito presidente da Federação Espírita, cargo que exerceu com devotamento até os primeiros dias de 1895, quando foi substituído temporariamente por Júlio César Leal e definitivamente pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, seu colega de profissão e amigo. Sob a sua presidência foram iniciados os trabalhos de socorro material e espiritual, da assistência aos necessitados, que até hoje constituem o cerne dos serviços cristãos prestados pela Federação Espírita Brasileira. Muitos foram os delicados companheiros que o ajudaram nesta obra grandiosa, mantida e desenvolvida com o maior carinho pela Casa de Ismael. Em 1896, por proposta de Bezerra de Menezes, e em atenção aos abnegados serviços prestados à Federação Espírita Brasileira, foi Dias da Cruz aclamado presidente honorário da mesa. Dirigiu o Reformador durante o período de sua presidência e escreveu inúmeros artigos doutrinários e de polêmica com a assinatura modesta de um espírita. É também autor do livro O Professor Lombroso e o Espiritismo. Foi quem primeiro tentou, em 1891, adquirir um prédio próprio para a FEB e montar uma oficina tipográfica para impressão do Reformador e de obras espíritas em geral. Este segundo Dias da Cruz foi, portanto, vice-presidente e presidente da Federação durante muitos anos, desencarnando na cidade do Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1937, na avançada idade de 84 anos. Gloriosa ancianidade essa, atingindo após proveitoso dispêndio de energias em favor do próximo. Em 1900, o Dr. Dias da Cruz reorganiza e ressuscita o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que havia sido criado em 1878 pelo mais afamado médico homeopata do Império, o Dr. Saturnino Soares Meireles, seu primeiro presidente. Dias da Cruz alugou no centro da cidade uma casa para seu consultório e neste
instalou o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Por alguns anos, os membros do Instituto ali se reuniram, datando dessa época um novo ciclo de grandes atividades e realizações. Os Anais da Medicina Homeopática, cuja publicação fora interrompida em 1884, reapareceram em janeiro de 1901, devido aos esforços do mais puro dos homeopatas brasileiros, Dr. Dias da Cruz. Ficou célere a polêmica entre o Dr. Dias e o Dr. Nuno de Andrade, diretor-geral de saúde pública, médico alopata e acirrado inimigo da homeopatia, o qual acabou por ser exonerado do cargo que ocupava. Em 1912, a Faculdade Hahnemanniana, posteriormente denominada Escola de Medicina e Cirurgia, Dias da Cruz colaborou na organização dos programas de ensino do estabelecimento, no qual lecionou a cadeira de farmacologia e mais tarde a primeira cadeira de matéria médica, constituindo-se em verdadeiro mestre de toda uma nova geração. Dias da Cruz foi por muitos anos o orador oficial do Instituto. Sua eloquência e seu saber impressionavam a todos. Quando da inauguração do Hospital Hahnemanniano, em 1916, discursou brilhantemente em nome do Instituto ante numerosa e ilustrada assistência. De 25 a 30 de setembro de 1926, foi realizado o primeiro congresso de homeopatia sob a presidência do Dr. Dias da Cruz, propagandista dos mais convictos e autorizados, possuidor de excelente cultura médica, mestre reconhecido pela sua proficiência, com vasta clínica, em que abundaram nobilíssimas curas, constituiu ele, por mais de um século, um dos grandes marcos no progresso da homeopatia do Brasil. Dizem os seus contemporâneos que o cumprimento do dever era quase que sagrado para o Dr. Dias da Cruz. Como professor, jamais deixou de comparecer à hora certa em suas aulas. Como clínico do Hospital Hahnemanniano, não se fazia esperar pelos doentes. Eis, em síntese, a brilhante personalidade daquele que dignificou o espiritismo e a homeopatia no Brasil. A fonte desse estudo é Vantuil Zeus, do livro Grandes Espíritas do Brasil, editado pela Federação Espírita Brasileira. Que o amor de Jesus nos alcance a todos. Agradecemos muito ao Dr. Litemar pela ajuda. É muito importante que conheçamos mesmo a biografia dos que nos antecederam na divulgação da doutrina espírita, as dificuldades, as lutas pelas quais eles passaram, e dentre esses está o Dr. Dias da Cruz. E o Dr. Litemar falou muito sobre Hahnemanniano, e nós fomos procurar saber o que quer dizer isso. E Hahnemanniano é ligado a Hahnemann, a Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia. E é interessante que ele nasceu na Saxônia, o Dr. Hahnemann, que é o criador da homeopatia, ele nasceu na Saxônia em 1755. Teve um trabalho muito profícuo e também de muitas polêmicas, como o próprio Dr. Litemar colocou. Também ele, o Hahnemann, teve essas dificuldades, mas ele é uma figura presente, o espírito dele é uma figura presente na codificação da doutrina espírita. Ele está citado, ele é citado em obras póstumas, quando ele fala sobre a minha missão. Kardec fala sobre a missão dele, um determinado momento, nesse livro Obras Póstumas do Codificador, ele vai fazer uma pergunta diretamente a Hahnemann, o espírito Hahnemann. E também ele cita em 1863, 1864, 1867, na Revista Espírita de Paris, que é a revista editada pelo Codificador, e nós trouxemos a revista de 1863,
uma mensagem trazida pelo Hahnemann, pelo Samuel Hahnemann, e a mensagem é longa, nós trouxemos umas 2 frases tão somente. E ela vai dizer assim, o título é mês de agosto de 1863. E ele vai dizer, minha medicina homeopática. E ele descreve, faz muitas colocações sobre o tratamento e a cura pela homeopatia, que é a cura pelos iguais. E nós destacamos, o estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e dos efeitos espirituais. Ela disseca os corpos e deve também analisar a alma. Não existe a possibilidade de curar, é isso que está dizendo aqui, o espírito Hahnemann. A médium que recebeu essa mensagem foi a senhora Costel. E ele está dizendo que não há possibilidade de cuidar tão somente do corpo. Daí vem aquele axioma anterior lá do mente sã, em corpo são. E ele segue mais, praticamente no final dessa mensagem, ele vai dizer, nenhum remédio é indiferente, nenhum medicamento é inofensivo, quando o diagnóstico mal observado o faz dar fora de propósito. Ele desenvolve os germes da doença que era chamado a combater. Então, ele está trazendo um alerta aqui sobre a prescrição dos remédios, a importância, parece que é coisa de agora, né? Não, 1863. Remédios, ele está falando sobre a prescrição dos remédios, da importância, da responsabilidade dos médicos, da prescrição no encaminhamento da orientação aos pacientes. A mensagem é longa e, no final, o próprio codificador vai dizer, porque ele usa termos técnicos também, científicos, melhor dizendo, nessa mensagem, e ele vai dizer que a médium não tinha o menor conhecimento de nada disso. Portanto, lembrando, 1863, 1864, 1867, tem na Revista Espírita de Paris, tem referência a Hahnemann, como também na Obras Póstumas. E mais, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver no capítulo 9, que fala bem-aventurado os que são dóceis e pacíficos, e ele vai falar sobre a cólera, é o item número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, que é assinado por Hahnemann, o espírito Hahnemann, em Paris, em 1863. E nós destacamos, são 3 parágrafos médios, não são muito pequenos, mas nós destacamos 3 frases. Por quê? Porque como ele está falando sobre a cólera, ele está dizendo que as pessoas, e nós já ouvimos muito essas colocações, eu sou assim, se me quiserem eu sou desse jeito, nervoso, aborrecido, contrariado, às vezes agressivo, violento. Então a gente já ouviu muito, eu sou assim, se me quiserem eu sou desse jeito, não vou mudar nunca. Vai mudar sim, todos nós mudamos, mudaremos, e esses que também são mais agitados mudarão. Em algum momento eles terão que mudar, porque nós estamos evoluindo, caminhando para a luz. É aquele ditado muito popular, o pau que nasce torto até a cinza torta? Não. Vamos modificando, se não der certo nessa encarnação, na próxima, já tivemos muitas e teremos outras tantas. E ele vai dizer, todas as virtudes, nesse texto do Hahnemann, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, quando nós falamos que a pessoa é nervosa, agitada, ignorante às vezes, mal educada, é o espírito dela que é grosseiro, porque corpo é tudo igual. Tirou o espírito, a gente sabe o que ocorre quando o espírito sai, quando é seccionado, cortado o cordão de prata, os laços perispiríticos. Nós viramos corpo, cadáver mesmo.
Então, quem é nervoso, quem tem virtudes, são os espíritos. Nós, enquanto seres imortais, é que temos as virtudes. E essas virtudes, elas são intransferíveis. Nós podemos auxiliar as pessoas através do nosso exemplo, das nossas orações, da nossa boa vontade para que outras pessoas modifiquem, mas a modificação é individual, é intransferível. Vamos lembrar lá do nosso lar, do seu Ricardo com a dona Laura. O seu Ricardo foi à frente, desencarnou primeiro, construiu a casa onde eles abrigavam, todos moravam ali na colônia Nosso Lar. E lá, quando nós aprendemos que ele construiu aquela casa com bônus hora, quer dizer, foi trabalho que ele realizou, tanto no plano material quanto no plano espiritual, para abrigar toda a família, era um bem da família. Porém, as virtudes, cada um conquista as suas. É tão fácil de entender, porque muitas vezes a pessoa é um grande intelectual, um grande literato, um grande artista, um grande cientista, uma pessoa de grande carisma que envolve as multidões. No entanto, muitas vezes tem filhos que não têm esse mesmo talento, esse mesmo dom, ou vice-versa. Então, se nós levarmos para o campo do espírito, também as coisas ocorrem desta mesma maneira. E ele segue aqui para mais à frente, ou no final, ele dizer: o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Então, não podemos colocar isso nas costas de outras pessoas. Fiz porque me irritaram, fiz porque... Não, é tão somente porque nós não pensamos no processo da evolução, não temos a vontade. Vamos lembrar lá do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, e ele vai nos dizer que de todos os departamentos, se a mente humana fosse dividida em departamentos, e é uma questão didática tão somente, porque sabemos que não é assim, é só para ilustrar, para que entendamos, se a nossa mente fosse dividida em departamentos, haveria o departamento da memória, da inteligência e o departamento da vontade. De todos eles, o mais importante é a vontade. Por isso, aquele ditado árabe que quando a gente dá o primeiro passo, a gente já andou a metade do caminho, porque a gente está envolvido naquele sentimento de vontade. Eu quero fazer isso, eu quero ir trabalhar na caridade, eu quero ser um bom espírita, eu quero divulgar a doutrina espírita, e vai suar a camisa, vai vestir a camisa do Mensageiros da Luz, o jaleco do Mensageiros da Luz, e vai trabalhar mesmo e realizar a sua grande transformação. A proposta é essa, que vamos começar agora, para chegarmos daqui 1000 anos, 2000 anos, espíritos mais redimidos, mais evoluídos. Que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Então, a lei do progresso, e temos também dito que a doutrina espírita é criacionista, quer dizer, Deus é que criou todas as coisas, mas ela é também evolucionista, e a evolução vai depender de cada um de nós. Então, essa mensagem que é trazida, vimos a ligação que tinha o codificador com Hahnemann, tanto na Revista Espírita de Paris, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no livro Obras Póstumas, que cita a colocação, a pergunta que Kardec fez a Hahnemann. Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, ele nasceu em 1755 na Saxônia, região da Alemanha. Por isso, as ligações do Dr. Dias da Cruz, espírita, homeopata, cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele, também está colocado lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Sede Perfeitos,
quando trata do homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos ver o Dr. Dias da Cruz no trabalho da justiça, tanto que ele lutou para que as coisas ocorressem dentro, que todos tivessem os mesmos direitos e também os deveres. O sentimento de amor, o próprio amor à profissão, e vimos que ele nunca deixava o paciente esperar. Amor à doutrina espírita, à família. Então é a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Ele realiza um grande trabalho na área da assistência e também do acolhimento. E é antecessor do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele já está no plano espiritual, o Dr. Dias da Cruz, ele traz também uma mensagem que está nesse livro Instruções Psicofônicas. Nós já trouxemos essa mensagem em um outro momento, e a mensagem tem tudo a ver com tudo isso que a gente viu aqui, que ele vai falar sobre alergia e obsessão, as ligações entre a alergia e a obsessão. E essa mensagem foi recebida, já falamos também sobre essas mensagens psicofônicas faladas, que eram recebidas lá no Meimei, no Centro Espírita Meimei, lá de Pedro Leopoldo, que elas foram primeiramente gravadas naqueles gravadores antigos, depois decodificadas e transformadas em livro, editadas. Esses livros foram editados pela Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, Instruções Psicofônicas, são vários e vários espíritos que trazem as informações. E também já falamos da emoção que deve ter sido esses momentos únicos no Centro Espírita, chegando o Emmanuel, o André Luiz, o Humberto de Campos, a Maria Dolores, o Hilário Silva e outros tantos. Foi em 1954 que ele lá esteve e deixou essa mensagem, que também nós destacamos algumas colocações. É indispensável curar de nossa própria... Assim sendo, melhor dizendo, assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes na autodefesa e no amparo aos semelhantes, porquanto a cólera, olha a cólera aqui de novo, que falou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Hahnemann, e aqui um discípulo dele falando de novo. A cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza, ontem falamos sobre tristeza, e o desânimo produzem elevada percentagem de agentes R de natureza destrutiva. Por que ele está falando em agentes R? Porque ele faz uma dissertação sobre as questões orgânicas, as questões físicas, as psíquicas, que nós não estamos lendo, mas ele faz, no início ele faz toda uma digressão a respeito das condições do organismo. Por que dá alergia, por que pessoas têm alergia dessa natureza ou de outras, remédio, poeira, fumo e outras coisas mais. Ele vai citando todas elas aqui, que pode ser vista, quem tiver interessado em saber mais, é o capítulo 19 do livro que se chama Instruções Psicofônicas, Chico Xavier e Espíritos Diversos. Quem não tiver o livro, está lá na internet, com certeza. E aí, então, ele vai falando sobre uma série de situações, e aí vai a tristeza e o desânimo. Produzem elevada percentagem de agentes R de natureza destrutiva. Então, todas as vezes que nós estamos com tudo isso aqui, nós estamos destruindo o nosso corpo físico. Aí vem asma, vem câncer, vem questões coronárias, cardíacas, diabetes e outras situações complicadas porque baixamos a guarda, fomos invigilantes
e agimos com cólera, irritação, leviandade, maledicência, crueldade, calúnia, reflexão, brutalidade, tristeza, desânimo, produz elevada percentagem de agentes de natureza destrutiva em nós e em torno de nós, dentro e fora, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos de desarmonia mental. Nós vamos desequilibrando e desequilibrando, daqui a pouquinho, difícil até o retorno, se não tiver assim, boa vontade, a assistência da ciência, o médico, psicólogo, psiquiatra, então, água fluidificada, passe, oração, boa ação. Por que a gente vai entrar num labirinto desse, sendo que a doutrina espírita está nos conclamando a todo momento a vigilância, a disciplina, a oração, a ação no bem? A frase trazida pelo Chico, o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Por que a gente vai entrar por um emaranhado de dificuldades desse jaez, sendo que aqueles que já estão nesse emaranhado poderão também cessar todas essas dificuldades e essas aflições através da oração, do passe, água fluidificada, a ação no bem. Vamos procurar alguma coisa para fazer, para atender alguma pessoa, uma pessoa que esteja necessitada, uma palavra de carinho, uma ligação, uma mensagem. Nossa, mas tem tantas oportunidades, tanto que a gente pode ajudar a outras pessoas e, no entanto, a gente nunca tem tempo, está sempre ocupado. Vamos dar um tempo para ajudarmos as outras pessoas, porque de toda sorte seremos ajudados também. E ele vai seguir aqui. Esse aqui é o Dr. Dias da Cruz falando, porque foi na psicofonia, falando nessa reunião lá em 1954, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade. É aquele que não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, não tem horário para rezar, não tem horário para dormir, não tem horário para nada. E vamos imaginar um corpo que hoje você deitou para dormir às 8, amanhã você deita às 11, depois da manhã você deita às 2, no outro dia você não deita. Olha a dificuldade para esse corpo físico, coração, pulmão, questões hepáticas, renais, sangue, enfim, toda a nossa condição física se sente abalada pela nossa indisciplina, e nós estamos falando física, mas imaginemos também a nossa indisciplina mental, aquela pessoa que por qualquer coisa ela se ofende, ela se magoa, ela se melindra. Olha, isso aí é alguma coisa que nos traz enfermidades, traz tristeza, e a gente está vendo aqui mais uma vez. Aliás, parece que é muito recorrente, todos os dias a gente está falando sobre as questões da tristeza, que nas palavras do Emmanuel é o cupim da alma. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Depende de nós, cada um de nós fazendo o melhor que puder. O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e constrói. Já contamos a história de uma pessoa que, pela força do pensamento, ela mesma depois dizia que estava batendo a cabeça do desafeto da pessoa que tiveram uma discussão. E essa pessoa que sentiu a dor de cabeça foi às pressas para o médico, que por sorte era um médico espírita, que já cuidava dessa pessoa. E daí a pouquinho ele diz ao marido dela, teve alguma discussão, alguma briga em família? Porque ela não tem nada, fisicamente ela não tem nada. Aí vai, pergunta daqui, pergunta dali, fica sabendo. Teve uma discussão por conta de coisas banais, e mesmo que fosse por conta de coisas mais sérias, não justificava a discussão.
E esse que discutiu, o autor do pensamento, ele disse: eu socava a cabeça dela na parede. Daí ela captou a energia e teve essa dor de cabeça. Mas lembra daquela história da bola na parede? Ela vai voltar para nós mesmos. Então todo cuidado, toda vigilância é pouca. E aí ele vai concluir assim: respeitemos assim a dieta do Evangelho. Qual que é a dieta do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Respeitemos assim a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais e respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. Não é só no dia do centro, não é só de vez em quando, dia da Páscoa, Natal, dia das Mães, não. Santuário de manifestações todos os dias. E garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer procedência. Atendamos ao sábio conselho de Paulo, o convertido, quando adverte aos cristãos na igreja de Filipos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da vida à luz dos nossos pensamentos. Então ele conclui assim, e nós repetimos: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada hora da vida à luz dos nossos pensamentos. A lição não poderia ser mais linda. Dias da Cruz, grande médico, grande baluarte do Espiritismo, presidente da Federação Espírita Brasileira, antecessor de Dr. Bezerra de Menezes, a quem homenageamos hoje, pedindo a ele que também, com toda a sua condição de cientista, de estudioso das questões físicas e psíquicas, que permita que essas águas que estão sobre as mesas, jarras, garrafas e copos sejam trazidos elementos oriundos da própria natureza, os fluidos da homeopatia, que ele tanto lecionou, defendeu e amou. Sejam trazidos elementos para a cura dos enfermos com relação ao Covid-19, mas também que seja a vacina para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de recebê-la, que sejam todos imunizados, que em breve tempo possamos virar essa página, essas experiências sanitárias pelas quais vivemos, que os médicos do plano espiritual possam ajudar aos cientistas, aos médicos e todos ligados à área da saúde, e também aos nossos líderes, administradores, para que em breve tempo todos nós já estejamos imunizados desta enfermidade, Covid-19. Os enfermos que se curem, outras enfermidades, dor de cabeça, barulho no ouvido, labirinto, questões alérgicas, também dores, desconfortos pelo corpo, costas, mãos, pés, pernas, joelhos, braços, questões coronárias, hepáticas, renais, pulmonares, psíquicas, quaisquer que sejam as aflições nossas, desconfortos que estejamos sentindo, que esta água traga, seja colocados elementos para nos resguardar das enfermidades e curar os que estão enfermos. De igual maneira, pedimos também o ansiolítico vindo dos elementos da homeopatia, para nos dar serenidade, alegria aos nossos corações, esperança, sabedoria, fé, nos livrando da depressão, do pânico, da insegurança, nos concedendo noites de repouso satisfatório e de orientação e trabalho espiritual. Que os enfermos se curem,
as pessoas cujos nomes estão anotados no nosso grupo Esperança. Pedimos para a Dona Eva, que Deus abençoe o retorno dela ao plano espiritual, abençoando também o coração dos filhos, em especial do nosso querido companheiro Álvaro, que receba o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa solidariedade. Se o Walter de Boni também tem as condições da cura, como o Milton Totó de Almeida e todos que você está se lembrando deles nesse instante. Mas nós queremos pedir muito ao Dr. Dias da Cruz, esse homem íntegro, essa pessoa notável do Brasil. Toma conta das nossas crianças e dos nossos jovens. Dê a todos eles a dignidade da vida através do estudo, do trabalho, da religião, livrando dos vícios, da indolência, do ócio, das ciladas, das más companhias encarnadas e desencarnadas. Ampara a nossa casa, trazendo muita serenidade, harmonia, paz, saúde aos nossos lares, lares enlutados, lares com pessoas desempregadas, endividadas. Qualquer que seja a aflição da nossa casa, nós estamos pedindo, confiando na clemência, na misericórdia divina, pedindo ao Dr. Dias da Cruz que abençoe as nossas vidas. Com esses pedidos, agradecimentos, pedindo que o passe seja transmitido a todos, os médiuns afastados das mesas mediúnicas abençoados, os espíritos consolados. Nós damos por encerrada esta parte do nosso trabalho. Vamos cumprimentar as pessoas que nos honram com a presença. Na sequência, nós teremos a prece também trazida pelo nosso querido Litemar. Até amanhã às 20 horas. E Jesus nos abençoe, nos concedendo uma noite de muita paz. Meu nome é Litemar Gualberto, eu sou trabalhador voluntário do Grupo Espírita Mensageiros da Luz. Eu trouxe hoje uma leitura do livro Cartas e Crônicas, ditada por Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 22, Provações. Indaga você das razões que induzem o divino poder a conservar uma pobre jovem vestida de chagas num catre humilde, relegada à assistência pública. E acrescenta: por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza, quando há tantos sinais de socorro celeste na casa dos infelizes, aquinhoados pelo conhecimento superior e pela mesa farta? Não fora a reencarnação chave do crescimento espiritual e do soerguimento redentor para todas as esferas da vida terrestre, e as suas perguntas seriam realmente irrespondíveis. Entretanto, meu amigo, a existência humana, em seus fundamentos, obedece aos comezinhos princípios de lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar. Enquanto não cultivarmos a gleba planetária em toda sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, povoada de serpentes traiçoeiras ou vitimada por imensas feridas de erosão. Se não plantarmos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente, e se nos despreocuparmos da vegetação daninha ou inútil, viveremos incomodados pelos cipoais e pelos espinheiros de toda sorte. Espanta-se você ante a dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza e não recorda o incêndio que a produziu. Em matéria de compromissos não resgatados e de sofrimentos que o seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos, à maneira do crente em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. É a lei que se cumpre harmoniosa e calma, e não me diga que há desequilíbrios nos processos em que funciona, porque na atualidade do mundo
temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. A evolução garante novos panoramas ao direito, mas ainda explodem guerras pela hegemonia da força. A ciência resolveu os enigmas da alimentação, entretanto, ainda há quem morre de fome pelas úlceras do duodeno. A liberdade triunfou sobre a escravidão, contudo ainda existem milhões de encarcerados na superfície da terra. E se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram aos costumes tribais nos povos mais cultos, as mortes violentas e deploráveis continuam aos milhares por ano na própria engrenagem da maquinaria do processo. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina, pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas de seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem na intimidade da organização fisiológica em que retornaram à experiência física, porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política, e tenho desfrutado a reaproximação com inolvidáveis companheiros de pretérito que, habituados a dilacerar a carne dos adversários pelo simples prazer de ferir, contemplam agora a ruína do próprio corpo nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. A fogueira que extingue a dívida chama-se hoje pênfigo foliáceo, e o golpe de ontem, sangrando os que sangraram, é conhecido como bacilo de Hansen. No fundo, porém, meu amigo, tudo é reajuste benéfico. Imagine a vida na Terra como sendo um manancial imenso de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa progredindo valorosa na direção de sublimes horizontes. E pensemos em nós, indivíduos arraigados ainda ao mal, como sendo o lodo das margens ou a lama do fundo. É o resíduo estacionário, sofrendo a necessidade de grandes transformações. Semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação.